Olá pessoal, aqui é o Pastor Ricardo, bem-vindos de volta às 7 semanas de transformação. Hoje eu quero falar sobre a sua saúde física. Vamos começar com esse versículo da Palavra de Deus. 3 João, capítulo 1, verso 2. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. A Bíblia diz que você tem que ter saúde física, assim como saúde espiritual. Qual é a motivação bíblica para isso? É apenas você ter um corpo sarado? É apenas você se sentir bem? Não. Nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Deus tem planos para você no futuro. Quando esses planos chegarem o momento de serem postos em prática, você precisa ter saúde para isso. Eu, particularmente, tenho pensado muito no meu futuro. Deus tem muitos planos na minha vida, então eu preciso me preparar fisicamente para que quando esses momentos chegarem, eu possa ter saúde para ser usado por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20, nós vamos encontrar uma série de orientações bíblicas sobre como cuidar do nosso corpo. Por exemplo, o versículo 12 diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aqui está dizendo que algo não precisa ser necessariamente errado para você deixar de fazer. Basta ser desnecessário. Ou seja, não precisa ser necessariamente errado, só precisa ser desnecessário. Então nós temos que ter cuidado, porque se nós formos analisar, tem muita coisa desnecessária que tem tomado muito nosso tempo e que tem também atrapalhado bastante a nossa saúde. Olha só o versículo 13 agora. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Continuando. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E continua, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa passagem bíblica fala sobre 6 coisas que você dificilmente vai ouvir lá na sua academia. Essas instruções, elas vêm da palavra de Deus e, portanto, devem ser ouvidas e atendidas com todo cuidado. Número 1. O meu corpo pertence a Deus. Exatamente, escreva aí. Meu corpo pertence a Deus. Você sabia que essa afirmação é uma afirmação contracultural? Por quê? Porque hoje em dia nós temos ouvido bastante os princípios. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Mas isso não é bíblico. Por quê? Porque o meu corpo precisa estar submetido às regras de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, versículos 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Tenho certeza, plena certeza disso. Então, o seu espírito e o seu corpo importam para Deus. Portanto, esse corpo que nós temos, nós devemos
cuidar dele por causa de Deus. Número 2, Deus, ele quer que eu gerencie o meu corpo, ou seja, administre o meu corpo, cuide do meu corpo, como um bom mordomo daquilo que ele colocou nas minhas mãos. Lembre-se, nós não somos donos do nosso corpo. O dono do nosso corpo é Deus, mas nós somos os gerentes, os mordomos, os encarregados de cuidarmos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12, lembra? Diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei levar por nada disso. Então nós temos uma incumbência, que essa é uma responsabilidade nossa, de estarmos cuidando do nosso corpo, porque esse corpo, ele é de Deus. Número 3, o meu corpo, ele vai ressuscitar depois que eu morrer. Sabia disso? Então isso é tão importante e que muitas vezes nós não damos o devido valor ao corpo, uma vez que esse corpo, ele vai ressuscitar. Muita gente tem uma ideia errada, às vezes, de como vai ser o céu. Às vezes, as pessoas pensam que o céu é como se fosse um lugar muito quieto, parado. Alguns imaginam uns anjinhos sentados em cima de nuvens, tocando harpas. Eu não tenho essa imagem acerca do céu. Eu acho que no céu nós vamos fazer tudo que nós fazemos aqui na Terra e muito mais. Eu, digamos, penso que o céu seria a Terra 2.0, ou seja, aperfeiçoada. Lá onde não vai haver pecado, onde não vai haver morte, doença, onde Satanás não vai entrar, ou seja, você vai poder usar a plenitude da sua sabedoria, da sua inteligência e também do seu corpo. Então, cuide bem do seu corpo, porque você vai precisar dele, não só nessa terra, mas também no porvir. Veja só o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Bom, se ele vai fazer isso, é porque Deus tem um projeto, Deus tem planos para nós também, fisicamente. Em quarto lugar, o meu corpo está conectado ao corpo de Cristo. Por isso, eu preciso ter cuidado com o meu corpo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 agora: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Então, o corpo é algo que Deus importa. É algo que você também, que é uma pessoa de Deus, deve se importar. Seu corpo está ligado ao corpo de Cristo. E tudo que você fizer com seu corpo terá implicações também na igreja, no corpo de Cristo. Em quinto lugar, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em meu corpo. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Olha o que diz o texto, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O versículo deixa bem claro isso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo, ele é a morada de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A importância que devemos dar ao nosso corpo é a importância que Deus dá para ele. Nada de você achar que o importante é só o espiritual. Esse corpo aqui, um dia a terra vai acabar com ele, então eu não me importo com isso. Pelo contrário, nós temos que nos preocupar sim. Você tem que cuidar, zelar, cuidar bem, se exercitar, se alimentar corretamente, porque tudo isso traz desgastes e traz muitas enfermidades para você. Eis a razão pela qual muitas pessoas hoje, conhecedoras da palavra da fé, têm vivido à base de remédios, têm vivido ali doentes e estagnadas espiritualmente, porque não têm dado a devida atenção ao corpo como deveriam dar. Imagine, por exemplo, você passando numa rua
e presenciando uma cena de vandalismo com um templo religioso. Imagine pessoas quebrando as vidraças, pichando as paredes, chutando as portas. Você concorda com isso? Você acha isso normal? Não, claro que não. Acho que se você presenciar uma cena como essa, você vai ligar para a polícia imediatamente, para que alguém venha e tome uma providência para impedir essa destruição. Até mesmo se você tiver a iniciativa, você vai tentar lá impedir as pessoas de destruírem o templo do Senhor. Então, o templo somos nós. Tem muitas pessoas aí destruindo o templo de Deus e ninguém fala nada, e ninguém se importa, ninguém toma providência. Nós somos mais importantes do que os prédios. Só que isso na prática não tem sido feito da forma correta. E número 6, Jesus, ele comprou o meu corpo lá na cruz. Então, eu fui comprado. Esse corpo que eu tenho, ele não pertence a mim. Tem um dono. Esse corpo foi comprado por Jesus. Versos 19 e 20. Acaso não sabem que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, Jesus pagou por você. Se você quer saber o quanto você é importante para Ele, basta você se lembrar do gesto de Jesus na cruz. Quando você lembrar e ver Jesus com seus braços abertos, você vai entender que o amor dele por você é deste tamanho. A importância que você tem para Jesus foi demonstrada ali na cruz, ele estando de braços abertos para poder demonstrar esse amor por você. Em Romanos capítulo 12, verso número 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereça o seu corpo para Deus, pois o seu corpo é o único lugar onde Deus pode usar você. É no seu corpo. Então, cuidar do corpo é uma disciplina espiritual. Não negligencie isso. Olhe com mais carinho para o seu corpo, aquilo que você ingere, a forma como você se exercita. O Senhor Jesus, certa vez, ele teve uma experiência que ele compartilhou de um homem paralítico que estava lá no tanque de Betesda havia 38 anos esperando para ser curado. E Jesus chegou para ele e perguntou: e aí, você quer ser curado? Essa pergunta parece um tanto óbvia, né? Mas o mesmo acontece com a gente hoje. Eu quero perguntar para você: e aí, você está esperando o quê? Você quer ter uma saúde física boa? Só depende de você. Foi isso que Jesus quis dizer para aquele homem. Você quer ser curado? Parece tão óbvio, né? Mas nós também somos questionados todos os dias dessa forma. Você quer ter uma boa saúde? Você quer ser uma pessoa fisicamente sarada? Só depende de você. Dê o primeiro passo e diga sim. Deus quer que você seja fisicamente saudável. Então, esta segunda ministração é para que vocês possam compartilhar aí no grupo sobre maneiras de colocar em prática essa mensagem que vocês acabaram de ouvir. Fiquem à vontade, mas vamos orar antes para que Deus possa nos abençoar fisicamente, para que o nosso corpo esteja preparado para ser usado para os propósitos de Deus. Vamos orar? Amado Deus, a minha oração é que o Senhor nos incomode para podermos exercitar esse corpo físico que temos e não deixarmos que o sedentarismo possa tomar conta de nós. Ajude-nos também a vigiar na nossa alimentação para que não sejamos negligentes e irresponsáveis com aquilo que nós comemos e bebemos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor se importa com o nosso físico também. E que o nosso corpo esteja preparado para os planos que o Senhor traçou para nós, desde hoje e também para o futuro. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Até semana que vem. Fiquem todos